dia! Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 9 de junho. Hoje comemora-se o dia do porteiro, dia do tenista, dia da imunização e dia nacional de Anchieta. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Logo mais estaremos ouvindo o casal Derrael Delmar e a sua esposa Márcia, que vieram a Campina Grande lançar o livro de sua autoria, que tem como título Não Crie Filhos para o Mundo. Foi uma noite abençoadíssima, quando tivemos muitas famílias ali reunidas prestigiando o lançamento deste livro. Portanto, dentro de instantes estaremos ouvindo o casal trazendo a primeira parte dessa palestra. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Precisamos de continuar orando pelo nosso país, por nossas famílias e pela igreja. Pai, rogamos-te neste momento a tua bênção sobre cada internauta, sobre cada telespectador. E, sobretudo, te pedimos por todas as famílias, por nossa nação e por tua igreja. Fala-nos agora através desta palestra que receberemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o casal ministrando essa palestra pela ocasião do lançamento do livro Não Crie Filhos para o Mundo. Eu sou Darrel de Márcia. E eu sou Márcia de Darrel. Nós seremos casados e felizes para sempre. Quem aqui é casado, só para eu saber? Eita, tem um irmão que está feliz com o casamento, né? Você viu? Tá dando glória a Deus, tal. Aquele que não está dando glória a Deus ainda no casamento vai dar daqui para o final, amém? Amém. O irmão creu e disse amém também. Nós somos casados e felizes para sempre. Essa é uma promessa que Deus fez na minha vida, essa é uma promessa que Deus fez na sua vida. Eu creio sim que tudo que Deus fez durará eternamente. Deus tem dado a gente a oportunidade de estar em vários lugares, ministrando sobre família, aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas antes de tudo, Ele começou uma obra na nossa casa. Eu trouxe aqui uma foto da minha família, não sei se consegue colocar. Está lá no PowerPoint que eu mandei. Se conseguir colocar aí, eu vou apresentar para vocês minha família, porque eu sou aquele pai babão, não sei se você é, que anda com a foto do filho na carteira e sai mostrando para todo mundo. Eu sei que vocês não andam mais na carteira, mas no celular, quando tem a oportunidade, você abre e sai mostrando, né? Ah, é porque é lindo, é porque é lindo, é porque é lindo, porque todo filho é lindo. A minha mãe, por exemplo, ela me acha um menino lindo. Desde que eu era pequena, ela falava, eu chegava em casa e ela dizia, que menino lindo, o que é que eu faço? Eu estava ali fora, mas estava fazendo stories mostrando, porque estava aqui uma mega organização aqui, né? Top das galáxias, um negócio aqui é alto nível de vocês. E olha que a gente roda o Brasil todo, mas aqui o nível é alto. Ela estava mostrando aí a organização e tal, eu disse, amor, me mostra que eu estou menino lindo. Eu fiquei imaginando minha mãe olhando e dizendo, que menino lindo. Inclusive, ela vai ser a única que vai dizer isso, né? Não, deve ter algum irmão caridoso que vai dizer também que eu sou. Ah, você também, né? Ó, você acredita, compartilhando aqui com vocês, que todo dia de manhã ele acorda falando isso? Amor, menino lindo acordou. Todos os dias. Ai, amor, fala isso, não acredito. Aí os meninos que são adolescentes já falam assim, ai, mãe, não acredito que o papai está falando isso ainda. Para você ver como palavra de pai e mãe tem poder. Eu vou provar a vocês também agora, mostrando a minha família. Ali na minha frente está a Emily, a nossa filha mais velha. A Emily tem 24 anos. E você não imaginava nunca que Márcia tivesse uma filha de 24, porque ela parece ter 18, 19, 20 no máximo. Mas nós temos uma filha de 24. Na frente de Emily está Darrel Filho. Darrel Filho é um profeta de multidões, é um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus por todas as nações. 3 amém só, irmão. Eu estou na igreja do Senhor, vamos concordar. Lembre-se sempre, quem tem filhos aqui? Sempre que você abrir a boca para falar do seu filho, defina o destino profético deles. Defina onde ele vai chegar. Por isso que eu cheguei aqui e falei que é um profeta de multidões, vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus em todas as nações. Eu defini onde ele vai. Desde que ele é pequeno, eu defino o destino profético dele. E agora eu só fiquei chateado, eu vou dizer a verdade, porque eu não minto, porque vocês não disseram amém. Porque eu sempre me aproveito das igrejas, digo à igreja, amém, está ligado na terra, está ligado no céu. Receba a bênção, tá vendo? A palavra de pai tem poder. Eu vou dar uma oportunidade para vocês, porque a gente está na igreja das oportunidades. Você lembra? A igreja da oportunidade, vou dar uma oportunidade daqui a pouco. Aqui atrás está Dylan é nosso filho mais novo, ele tem 14 anos, Dylan vai jogar no Barcelona, está tudo certo entre eu, ele e Deus. Falta só o Barça descobrir. Mas eu já acertei com Deus, né? Então quem é o Barcelona?
Mas o mais importante é que ele é um profeta de multidões, é um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus por todas as nações. Aprenderam, tá vendo? Chegar em casa, faça isso na sua casa, com seu marido, com seu filho, com todo mundo, ó. Coloque palavras sempre de bênção. E a grande diferença na nossa vida é o fato de Jesus ter entrado lá na nossa casa, ele mudou a nossa história e nos deu a oportunidade de estar aqui para poder estimular a sua. A gente começou o nosso ministério com famílias, com casais, e tudo começou, o grande início foi nas redes sociais, lá no canal no YouTube. A gente começou tem que criá-los como um projeto de Deus, para que eles possam presentear esse mundo e fazer uma diferença no mundo. Foi baseado nisso, nesse incômodo que a gente teve, primeiro na nossa casa, tentando entender como a gente criava nossos três, de forma que eles pudessem ser flechas, fazendo a diferença lá fora, e depois entendendo a necessidade que a igreja brasileira tinha de mudar essa mentira que o inimigo tinha colocado durante muito tempo na cabeça das pessoas e que estava fazendo com que muitas famílias perdessem seus filhos para o mundo. Foi que a gente angariou, não um livro apenas que você vai ler, mas uma causa que você precisa defender. Um movimento que eu convido você a fazer parte, de pais e mães que entendem que os filhos têm que fazer a diferença lá fora e se capacitam, se preparam. Não apenas para que em casa a gente faça a diferença, mas que a gente também possa ajudar outros pais e mães para que eles possam fazer a diferença aí fora. E esse livro, que é o livro que a gente lança hoje, está falando exatamente sobre isso, e eu recomendo fortemente que você possa mergulhar nessa causa, que você possa ser um defensor disso, porque assim a gente vai ter uma geração melhor lá na frente. Então esse é um assunto que tem que ser levado não apenas aqui para a igreja, mas que eu e você precisamos levar isso para as escolas, para que pais e mães, professores, diretores, coordenadores possam discutir sobre isso e a gente possa colocar na sociedade uma geração que tenha princípios, que tenha moral, que tenha as coisas que está lá na Bíblia há milhares de anos e que forma uma sociedade mais saudável e mais feliz. Essa é a nossa proposta, e aí você vai conhecer aqui hoje. A gente vai falar sobre isso em meio a uma mensagem, a uma ministração para o seu coração, para a sua família, e baseado nela você vai poder entender como você pode se encaixar nesse movimento e fazer parte da gente nessa campanha para que a gente crie filhos para Deus. Eu queria começar contando uma história para vocês. Certa vez, um pai chegou em casa muito animado, muito empolgado, porque o circo estava na cidade. E chegou em casa e falou: filhos, vamos para o circo com o papai? E todos ficaram ali em festa e todo mundo se arrumou e foi-se embora para o circo. Chegou no circo, o pai virou para o rapaz da bilheteria e falou: por favor, você pode me dizer qual o valor do ingresso? E aquele rapaz virou e falou: o ingresso de adulto é R$50. O ingresso de criança de 7 a 14 anos custa R$30. E de 0 a 6 anos é gratuito, não paga. Qual a idade dos seus filhos, meu amigo? E o pai virou para ele e falou assim: os meus filhos estão muito felizes e empolgados. O pequenininho tem 3 anos e o mais velho tem 7. E aquele rapaz da bilheteria olhou aquele pai com um olhar meio sarcástico e falou assim: meu amigo, eu nem perceberia se você tivesse dito que seu filho tinha 6 anos. Você deixou de economizar R$30. E ele virou com toda a sabedoria de um pai, olhou para aquele rapaz e falou: é verdade, meu amigo. Você talvez não percebesse que meu filho não tem 7 anos. Mas, deixa eu te dizer, os meus filhos aqui saberiam que eu estava tentando tirar proveito de uma história que não é verdadeira. E eu quero muito que essa tarde de hoje aqui no circo seja marcada para toda a vida dele como um dia muito alegre e especial que tivemos enquanto família. E se eu tivesse mentido e dito que meu filho tinha 6 anos e economizado o tal dos R$30, era isso que iria marcar o dia de hoje. E ele completou: amigo, deixa eu te dizer, não tem dinheiro que pague a verdade. A verdade que foi dita hoje
é uma verdade que os meus filhos vão levar para toda sua geração. Isso eu estou deixando de legado na vida deles. Deixa eu dizer algo para você. Um legado, ele é construído não por grandes feitos, enormes feitos, só apenas, não. Mas principalmente por pequenas atitudes que nós temos enquanto pais no dia a dia dos nossos filhos. E quando eu chamo pais aqui, pais e mães, eu não estou falando apenas de pais de filhos biológicos, tá? Eu estou falando também pais espirituais. Porque nós, enquanto igreja, nós discipulamos, nós cuidamos de outras pessoas e nós temos a responsabilidade de levar essas pessoas para que façam uma diferença no mundo. Isso também é legado, mesmo que sejam pais espirituais. Então, hoje aqui, a gente vai tratar sobre pequenas atitudes, sobre comportamentos que o mundo tem nos levado ou tem tentado nos levar a fazer e que faz com que a gente termine criando nossos filhos para o mundo, mas nós decretamos que nossos filhos não são desse mundo, nossos filhos vão fazer a diferença no mundo. Amém. Vão ganhar o mundo para Jesus. Amém? E sobre isso, sobre legado, sobre essa construção, que a gente vai bater um papo muito gostoso hoje aqui. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis 20, do 1 ao 6. 2 Reis 20, do 1 ao 6. Amém? Naquele tempo, Ezequias, ele ficou doente. Ele quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse assim para ele: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou para o Senhor, falando: lembra-te de mim, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas, Pai. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Ezequias deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele novamente, dizendo assim, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém. Amados, você conhece muito bem essa história, uma história que você já foi ministrado com ela, que você já estudou ela, e eu e você sabemos que ela traz muitos ensinamentos. Um dos mais importantes é o que mostra o quanto Ezequias era valioso para Deus, ao ponto de Deus fazer com que o tempo voltasse, ao ponto de Deus dar mais anos de vida para o rei Ezequias. Ali, Deus fala: Ezequias, você vai morrer. Mas a parte mais importante para essa noite de hoje é quando ele diz a Ezequias: põe em ordem a sua casa. Ezequias tinha uma ótima posição social, tinha todas as riquezas importantes naquele tempo, tinham várias coisas que ele estava fazendo naquele momento, mas de tudo que Deus poderia falar para Ezequias, Deus lembra: põe em ordem a sua casa. Deus lembra ele do que realmente era o mais importante. Eu tenho feito uns estudos ultimamente sobre pacientes terminais, pessoas que estão no leito de morte já para ir embora, e um dos estudos mais profundos que eu achei é de uma enfermeira norueguesa, que durante muitos anos da vida dela, ela cuidou só de pacientes moribundos, aqueles que estavam no estágio onde a família já deixava, entregava para ela, e ela ficava cuidando até o dia da pessoa ir embora. Amados, durante esse estudo ela começa a descobrir quais são os principais arrependimentos que as pessoas têm. E pasmem, ninguém na hora de ir embora, ninguém no leito da morte, ninguém quando sabe que já acabou pede para ver uma chave de carro.
Ninguém pede um extrato da conta bancária. Ninguém pede uma escritura de um imóvel. E sabe por que no final da vida as pessoas não pedem essas coisas? Porque não tem importância nenhuma. Quando chega no final da história, o que as pessoas querem é um abraço daquela pessoa da família que ela nunca abraçou verdadeiramente. É poder pedir perdão para aquela pessoa que ela machucou. O que as pessoas querem quando elas estão indo embora é poder dizer eu te amo para aquela pessoa que nunca ela declarou que amava. Porque na verdade a gente descobre no final da história que o mais importante foi realmente aquilo que a gente não fez. E aquelas coisas que a gente passou a maior parte dos anos da vida da gente atrás não tem valor nenhum. E a gente confirma aquilo que Salomão já falava em Eclesiastes, que é como correr atrás do vento. Os 40 principais anos da vida, se você parar e pensar de um ser humano adulto normal, é juntando dinheiro que ele não vai usar. É muitas vezes querendo juntar dinheiro para comprar os remédios, para cuidar das doenças que ele gerou por não ter se cuidado durante a vida dele. E muitas pessoas terminam usando aquela frase que diz assim, ó, é porque eu estou trabalhando para cuidar do futuro dos meus filhos. Quem já ouviu essa frase? E a pergunta que a gente tem que fazer é, e o presente deles? Quem é que cuida? Porque por querer viver só o futuro, quando você chega no futuro, você descobre, sabe o quê? Que você está sozinha no futuro. Porque você não conseguiu fazer amizade com eles. Você não conseguiu criar intimidade com eles. Você não conseguiu criar um relacionamento puro e transparente com eles, porque você estava tão ocupada com o seu trabalho, juntando dinheiro que você não vai usar, que realmente não tem valor, e você vai ver que o que realmente importa é o abraço, é o olhar, é o toque, é a declaração. É isso que efetivamente deixa um legado quando a gente vai embora, e é isso que a gente tem que construir aqui juntos. Ezequias teve mais 15 anos para pôr em ordem a sua casa. Mas se você tivesse só 30 dias, o que é que você mudava na sua rotina? Será que você passaria menos tempo com esse celular? Será que você trabalharia menos? Será que você visitaria mais os seus pais, seus avós? O que é que você mudaria na sua rotina? Essa pergunta, o que você faria em 30 dias, dá um nervoso na pessoa. Né? Meu Deus, eu nunca parei para pensar isso, a gente pensa assim, né? Mas essa pergunta é importante você fazer e você responder para você. Mas eu quero fazer uma outra mais importante. O que você vai deixar de legado para os seus filhos? Essa é uma pergunta que você precisa se responder urgente. Porque eu me faço essa pergunta sempre. Eu olho todo dia para os meus filhos de manhã e penso, o que eu vou ensiná-los hoje? O que eles vão sair da minha casa levando para fora dela? Porque isso depende de nós. O que você está deixando de legado? Nós precisamos deixar algo que tenha valor. Algo que não tem preço. E nós precisamos impactar essa geração que está aí nesse mundo. Mais que isso, nós precisamos impactar primeiro a nossa família. Essa sim é a primeira que nós precisamos impactar dentro da nossa casa. Nossos filhos têm o dia a dia da vida deles, né? Colégio, outras atividades. Mas o que eles precisam exercitar lá é o que eles têm praticado dentro da nossa casa. E o que eles têm praticado dentro da sua própria casa. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente vai hoje construir juntos um legado, pensar na construção desse legado. Mas antes disso, eu queria, novamente, pastor, orar junto com vocês. Pode ser? Senhor Deus, Paizinho amado e querido, obrigada, Senhor dos senhores. O Senhor é o nosso Pai, o nosso amado. Obrigada por nos dar o privilégio de estar aqui, Senhor, ouvindo da Tua palavra. E, Senhor, que o nosso coração, que o coração de cada família aqui representada, seja solo fértil para tudo que o Senhor quer ministrar, tudo que quer ensinar, para que muitos frutos sejam colhidos de tudo que for revelado a cada um de nós aqui na noite de hoje. Desde já nós te agradecemos, Paizinho, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém. Na construção desse legado que a gente tem que deixar na nossa família, tudo começa por mim. Então, é um primeiro princípio que eu aprendo, é que eu começo por mim. Eu não vou conseguir ajudar o outro se eu não começar por mim. Esse é o princípio. Vamos ler junto aqui na tela? 1, 2, 3 e eu começo. Tá, vamos lá. Juntos é juntos, você lembra, né? Então são todos, ok? Uns aos outros, lembra da Bíblia? Os irmãos se ajudando? A gente vai se ajudar, ok? Vamos lá? Volta aqui. 1, 2, 3 e eu começo por mim. Ficou lindo. 2 Reis 18:3 diz o seguinte: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Amados, você conhece muito bem a história. Ezequias era um homem que fazia o que agradava a Deus. Ele fez uma profunda revolução religiosa lá em Judá. Ele acabou com os locais de idolatria, os locais de adoração aos deuses lá. Ele reforçou sim os princípios de amor a Deus naquele tempo, naquele local. E eu e você também, se queremos deixar um legado, precisamos começar em nós. Precisamos melhorar a nossa espiritualidade para que a partir daí a gente possa derramar essa espiritualidade nos outros, porque ninguém vai seguir quem ainda não foi. Não tem como eu ajudar alguém se eu estou fraco. Imagina um avião. O avião ele vai decolar e a aeromoço avisa que se as máscaras de oxigênio caírem, você coloca primeiro em você. Porque não tem como você ajudar outra pessoa se você não está com ar respirando. Assim também na nossa casa, assim também aqui na igreja. Não tem como eu ajudar outra pessoa se eu não estiver bem. Não tem como eu ajudar na minha casa se eu não estiver bem. Então o exemplo, amados, nessa jornada, ele é fundamental. E a gente tem que se policiar. Qual é o exemplo que a gente está dando? Você deve conhecer uma frase que diz que muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler você. As suas atitudes é que vão influenciar as outras pessoas. E se isso influencia lá na rua, imagina dentro de casa. Eu lembro de uma história de um pai que tinha dois filhos, 2 crianças, 7 e 8 anos, um menino e uma menina. E certo dia esse pai chega em casa e quando ele entra em casa estava uma confusão, o menino xingando, a menina gritando, uma gritaria, empurra. E ele chega na cozinha e faz: ei, para, o que é que está acontecendo? E aí o menino pequenininho olha e fala: não é nada não, é que a gente está brincando de pai e mãe. Exemplo que termina arrastando. Uma grama de exemplo é muito melhor do que toneladas de palavra. Você pode falar, mas seu filho vai fazer, sabe o quê? O que ele vê você fazendo. Eles são esponjas, eles vão pegar exatamente o que você faz. Por isso, amados, que toda incoerência será notada. Toda incoerência, eles vão dizer: poxa, mas meu pai não faz isso, ele está dizendo que é para fazer. Vocês sabem quantas situações que tem de pais e mães que na igreja, aleluia, glória a Deus, meu irmão amado, tal. E o filho fica pensando: poxa, eu queria que meu pai fosse assim em casa também. Porque em casa ele é bruto, é ignorante, é rude, mas na igreja é um amorzinho. Amados, não adianta nada a gente ser um amor em casa se a gente ser um amor na igreja se a gente desfaz tudo em casa. A gente tem que começar na nossa casa. Então não tem como meu filho ler a Bíblia se ele não vê eu lendo a Bíblia. Não tem como meu filho ter tempo de oração se ele não vê eu tendo tempo de oração. Não tem como meu filho saber perdoar, saber reconhecer os erros, admitir e pedir desculpa se ele não vê eu fazendo isso. Então o exemplo ele sempre vai arrastar. Vocês viram aqui, a gente escreveu nos últimos 7 anos 7 livros. Para escrever 7 livros, você precisa ler muito. E a gente criou um hábito de ler muito. Então, lá em casa, eles são obrigados a ler. É obrigado mesmo, viu, irmão? Daqui é pessoal antigo, que obriga a ler. Mas se ele, além de fazer o devocional dele, ele tem que ler um livro. E aí, se ele fizer um resumo, ele é bonificado pelo resumo. Mas ler, ele tem que ler. Aí você vai dizer: poxa, que cara meio assim, radical, tal. Lembra do meu filho mais novo, do Barcelona? Com 11 anos, leu a Bíblia toda. Tem muito crente que tem 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Não vou perguntar aqui para não levantar a mão, mas tem muito que não leu. Eu sei disso. Ele com 11 leu. Minha pergunta para você é: ele entendeu? Não sabe 90% do que tem lá. 99% ele não sabe. Mas ele criou um hábito.
Porque ele viu o pai dele fazendo, viu a mãe dele fazendo, ele foi repetindo. E sabe o que vai acontecer? Ele tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, faz parte da vida dele. É feito tomar café, é feito escovar o dente, é feito qualquer coisa que ele faz, por conta do exemplo. Então, amados, não tem como a gente ter filhos salvos se a gente não caminha para isso daí. Então, todo esforço que a gente fizer, toda dedicação, ela vai fazer diferença para que a gente possa direcionar nossos filhos em relação ao propósito que Deus tem para eles. Eu lembro uma certa vez de um pai, era um pai muito ausente, ele não acompanhava o filho no dia a dia, ele não era cristão, mas a mãe ia para a igreja com o filho, começou a frequentar uma igreja com o filho, e esse pai vivia trabalhando, vivia fora, e um certo dia esse pai deu um arrependimento nele, e disse: filho, hoje papai não vai viajar, não vai trabalhar, vou passar o dia com você. Filho, durante esse dia todo a gente vai fazer o que você quiser, vamos brincar de seu rei mandou, você pede e eu faço. E aí o filho: sério, pai, sério, o que eu quiser. O filho: pai, eu quero ir no shopping. O pai: sim, senhor, vamos lá. E foi para o shopping com o filho, tal. Chegou no shopping, o filho: pai, eu quero um sorvete. Aí o pai: toma o sorvete, filho. Aí deu o sorvete. Aí depois o filho: pai, eu quero brincar aqui nesse parque no shopping. Aí o pai foi, levou ele, brincou, suou, tal. E papai, eu quero lanchar, quero aqui no McDonald's. O pai levou ele lá, comprou lá o Big Mac e tal. Ele comeu feliz da vida, tal. Quando ele estava bem cansadinho indo para casa: papai, vamos para casa, vamos. Aí ele está chegando em casa, quando ele vai entrar, ele chega para o pai e faz: pai, o senhor pode me colocar para dormir? O pai não tinha esse hábito, né? Disse: claro, filho, posso. Quando ele vai colocar ele para dormir, que ele vai cobrir, o filho faz: pai, o senhor pode orar comigo? O pai tomou um susto, ele nunca tinha orado, não tinha esse hábito, mas o menino estava acostumado por causa da mãe. E aí o menino pega e encosta a mãozinha dele e faz assim, ó: papai do céu, faz que quando eu crescer eu possa ser um homem igual ao meu pai. E nessa hora o homem se assusta, ele cobre o filho, ele corre para o quarto dele, ele se ajoelha e começa a orar fervorosamente para Deus, dizendo: Deus, por favor, Deus, não faz com que meu filho seja igual a mim, Deus. Eu sou um homem adúltero, eu minto, eu trapaceio no meu trabalho, eu engano muitas pessoas e eu não quero, Deus, que meu filho seja igual a mim. Por favor, Deus, não faz com que meu filho seja igual a mim. Eu não sei qual é a oração que você faz hoje, mas eu quero muito que um dia você possa orar dizendo: Deus, faz com que meu filho te ame como eu amo. Deus, faz com que meu filho te respeite como eu te respeito. Deus, faz com que meu filho caminhe nos teus caminhos como eu caminho. Essa é uma busca que eu e você precisamos fazer todos os dias para que a gente deixe um legado, para que a gente seja exemplo para essa próxima geração. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual vamos ficar devendo a conclusão desta tão abençoada palestra no próximo programa, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Antes, porém, quero informar a toda a sociedade campinense e em especial a membresia da Igreja do Calvário que nesse domingo nós estaremos antecipando o nosso culto divino para as 15 horas. 15 horas, em virtude, no período da tardinha, já anoitecendo, durante o período em que nós ministramos os nossos cultos, normalmente às 18 horas, estará passando um trio elétrico, inclusive arrastando multidões e por isso, devido à poluição sonora, nossos cultos estão sendo prejudicados. Mas, para não suspendermos, estaremos antecipando a nossa reunião de adoração ao nosso Deus nesse domingo às 15 horas. Você está cordialmente convidado. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento,
aceitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E pelos que vivem, glória a Deus. Em outras nações, glória a Deus. Pela caridade, glória a Deus. Que alguém produz, pelos céus que um dia, glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.